Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos falar sobre logaritmos. Nós vamos ver a definição, algumas propriedades e como é que a gente calcula os logaritmos. Mas antes, os recados. Deixa lá o seu curtir, antes que você assista a videoaula inteira e esqueça de fazer isso. E se você não tiver inscrito no canal, inscreve-se, ajude esse canal a crescer para que ele possa chegar a mais pessoas e ajudar na formação de mais alunos. Não esquece também que você pode ajudar quem lhe ajuda. Acesse www.alexandromaquino.org/ajude. Qualquer doação que você fizer vai ser bem-vinda e vai me ajudar a manter esse canal com conteúdos livres e gratuitos. Vamos agora lá para a videoaula. Vejamos então nessa videoaula os logaritmos. Bom, então digamos que você tem aqui dois números, A e B, sendo que esse número A é um número real que é maior do que zero e diferente de 1, e esse número B é um número real que é maior do que zero. Nós vamos dizer o seguinte, que esse símbolo aqui, ó, log B A, que a gente vai ler como sendo logaritmo de B na base A, ele vai ser igual a um certo número real C, quando isso aqui acontecer. Olha só, log de B na base A vai ser igual a C, se e somente se B for igual a A elevado a C. Ou seja, se esse número B for igual a esse número A elevado a esse número C. Esse número B a gente chama de logaritmando, e esse número C a gente chama de logaritmo. O número A a gente já viu que chama de base, né? Eu vou explicar por que tem que ser A maior que zero, A diferente de 1 e B maior do que zero, mas antes vamos ver alguns exemplos aqui de logaritmo. Olha só, log de 16 na base 2 é 4. Por que isso aqui? Porque se você fizer o seguinte, 16 ele é igual a 2 elevado a 4. Ou seja, veja aqui, ó, 16, que é o logaritmando, é igual a essa base que é 2 elevado a esse logaritmo que é 4. Tá vendo? Ó? 2 à quarta dá 16. Outro exemplo aqui, ó, log de 3 na base 9 é igual a meio. De novo, por que isso? Porque se você faz 3, ele é igual a 9 elevado a meio, né? Lembrando que 9 elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9, né? Porque esse 2 passa para cá como sendo o índice, né? Então é a raiz quadrada. Esse 1 passa para cá elevando a 9, né? Então 9 elevado a 1 dá 9. E a raiz de 9 é o quê? É 3, né? Beleza. Um outro exemplo aqui agora, olha só. Log de 1000 vai ser igual a 3. Por quê? Bom, quando você vê só o log assim, ó, sozinho, sem nenhuma base indicada, tá querendo ficar subentendido que a base é 10. Então se você vê log de 1000, entenda que você está log de 1000 na base 10. Bom, isso vai ser 3. Por quê? Porque se você pega 1000, vai ser igual a 10 elevado a 3. Se você faz 10 vezes 10 vezes 10, dá 1000, beleza? Agora, digamos que você tem aqui, ó, ln de e ao quadrado. Por que isso aqui vai ser 2? Bom, ln, quando você vê ln, que é logaritmo natural, né? Você tem que entender que a base é o próprio número irracional e, tá? Então, ó, ln de e ao quadrado é a mesma coisa que logaritmo de e ao quadrado na base e, certo? Ora, por quanto é que vai dar esse valor? Vai ser 2. Por quê? Porque se você faz essa base aqui, que é elevado a esse valor aqui, que é 2, dá e ao quadrado, que é justamente o que está aqui no logaritmando, né? Ou seja, e ao quadrado é igual a e ao quadrado, óbvio, né? Então, por isso que isso aqui é desse jeito, tá certo? Então, ó, já vimos exemplos de logaritmo, já vimos que quando não está escrito nenhuma base aqui, está escrito só log, é porque a base é 10, e quando está escrito ln, quer dizer logaritmo natural, e a base é o número irracional e. Bom, vamos agora entender por que essa base e esse valor aqui do logaritmando tem que ser desse jeito aqui, né? Vamos começar aqui pegando, por exemplo, ó, um valor negativo para b. Então, digamos que eu tenha log de menos 4, por exemplo, na base 2, por exemplo. Veja aqui, ó, isso aqui teria que ser um certo número x, de tal maneira que menos 4 teria que ser 2 elevado a x, né? Pela definição de logaritmo. Veja que não tem como, porque sendo 2 um número positivo, não tem como você levar ele a um outro número e o resultado ser negativo. Então, não tem como isso aqui acontecer. Agora vamos pegar uma base menor do que zero. Então, digamos que eu tenha, sei lá, log de, não sei, 8 na base menos 2, por exemplo. Olha só, o que acontece aqui, ó. Isso teria que ser um número x, tá o quê? 8 teria que ser menos 2 elevado a x. Olha o que acontece aqui. Bom, o valor que esse x teria que ser aqui, para dar 8 em módulo, né, teria que ser 3, né? Porque 2 ao cubo dá 8. Só que como é menos 2, se eu elevasse a 3, daria menos 8. Então, não tem como eu pegar menos 2, elevar um número aqui, x, e o resultado dá 8. O máximo que eu poderia conseguir é se fosse menos 8, aí eu teria menos 2 elevado a 3, daria menos 8, percebe? Então também nós não podemos ter uma base sendo negativa aqui, ó, senão a gente vai ter esse problema, tá? Agora, uma base sendo 1. Bom, qual o problema que vai acontecer? Então, digamos que eu tenha log de, sei lá, de 4 na base 1. Bom, isso aqui teria que ser um número x, tá o quê? 4 teria que ser 1 elevado a x. Olha o problema que a gente tem. Nenhum número que você eleve aqui, o 1, vai dar outra coisa que não seja o próprio 1. Então, ó, não tem como você resolver isso. Então, de novo, quando a base é 1, fica problemático para você. Agora, vamos pensar uma base 0. Vai ter uma problemática parecida, olha só. 4 na base 0. Bom, isso aqui, digamos, teria que ser um x. Então, teria que ter 4 igual a 0 elevado a x. De novo, ó, 0 elevado a qualquer número, exceto o próprio 0,
dá zero, né? Então não tem como você resolver isso daqui, tá vendo? Ó? Então por isso que a gente faz essas restrições, ó, da base ser maior do que zero e diferente de 1, e do logaritmo ser maior do que zero, belezinha? Então, ó, fizemos alguns exemplos, vimos por que as bases têm que ser assim, e agora vamos continuar aqui na videoaula dando mais alguns exercícios. Vejamos então agora esses exercícios, olha só. Vamos efetuar os logaritmos. Então tá aqui, ó, log de 32 na base 2. Quanto é que dá isso? Bom, como é que eu faço? Faço o seguinte, ó, é um x que eu não sei quanto é. Então, aplicando a definição de logaritmo, 32 tem que ser igual a 2 elevado a x. Bom, mas 32 é o quê? É 2 elevado a quinta, né? Você faz assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 multiplicado por 2, 5 vezes. Você vai ver que dá 32, né? Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a x. A gente já resolveu esse tipo de equação, é uma equação exponencial, com a mesma base aqui, 2, ó. Eu desconsidero as bases, fico só com os expoentes. Então, eu vou ter aqui meu x igual a 5, né? Então, quanto é que é o valor de log de 32 na base 2, né? O log de 32 na base 2 é igual a 5, belezinha? Essa que é a ideia. Vamos ver aqui agora, olha só. Log de 1 na base 5. De novo, vamos dizer que é um número x que eu não sei quanto é. Então, 1 vai ser igual a 5 elevado a x, tá? Ó, eu pego 1 e digo que é igual a 5 elevado a x. É a definição de logaritmo que a gente viu na parte passada. Vamos lá. Que número tem que colocar aqui no lugar de x para esse resultado de 5 elevado a x dar 1? Só tem um número que é o próprio zero, né? Então, quando eu fizer 5 elevado a 0, vai dar 1. Isso vai ser igual a 5 elevado a x. Desconsidero as bases e vou ter nosso x, então, igual a 0. Então, quanto é que é o log de 1 na base 5? Isso aqui é 0. Belezinha? Vamos lá, vamos continuar, olha só. Log de um nono na base 3. Então, digamos que é um certo valor x. Então, eu tenho que ter um nono igual a 3 elevado a x, né? Pela definição de logaritmo. Mas um nono é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 1/3 ao quadrado. Isso vai ser igual a 3 elevado a x. O que a gente pode fazer aqui agora? 1/3 elevado ao quadrado, se eu troco a fração, né? Inverto a fração, eu troco o sinal do expoente. Então, isso aqui vai ser 3 elevado a menos 2. Tem que ser igual a 3 elevado a x. Então, se eu desconsidero as bases, fico só com os expoentes. X igual a menos 2. Portanto, quanto é que é o logaritmo de 1 nono na base 3? Isso é menos 2. Belezinha? Vamos ver isso aqui agora. Ó. Log de 2 na base 8. Digamos, vai ser um certo x. Então, eu vou ter 2 é igual a 8 elevado a x. Vamos lá. Quanto é que é 8? É a mesma coisa que 2 ao cubo, não é? Então, vai ficar 2 ao cubo elevado... Opa, eu botei aqui o x, deixa eu botar primeiro ao cubo. 2 ao cubo, isso aqui tudo elevado a x. Pela regra de potência, isso aqui conserva a base, multiplica os expoentes, então vai dar 2 elevado a 3x. E aqui, como é só 2, é 2 elevado a 1, né? Posso desconsiderar as bases, eu vou ter então o quê? Vou ter 3x igual a 1, né? E disso eu posso escrever o quê? Que meu x é igual a 1/3, né? Veja que eu poderia ter escrito aqui, ó, 1 igual a 3x, mas aí é a mesma coisa escrever 3x igual a 1, né? Não vai fazer diferença. Bom, de qualquer maneira, o importante é, ó, x igual a 1/3. Então, olha só, quanto é o logaritmo de 2 na base 8? É igual a 1/3, belezinha? Então, dessa maneira aqui, fizemos o cálculo de alguns logaritmos, tá certo? Vejamos agora algumas propriedades dos logaritmos e vamos ver que essas propriedades, na verdade, elas vão ser originadas justamente da definição de logaritmos e também de propriedades de potência, que acaba depois tendo uma consequência aqui nas propriedades dos logaritmos. Vamos lá, olha só. Digamos que eu tenha 3 números, A, B e C, e esses números, o A é maior do que 0 e A é diferente de 1, esse B é maior do que 0 e esse C é maior do que 0. Então, vamos lá. Se eu tenho um logaritmo de B vezes C na base A, isso vai ser igual ao logaritmo de B na base A mais o logaritmo de C na base A. Ou seja, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. É basicamente o que está escrito aqui. Para você chegar nessa relação, olha como é que você pode fazer. Olha só, digamos que eu faça log de B na base A igual a um certo valor x, que eu não sei quanto é. Digamos também que meu log de C na base A seja um certo y, que eu também não sei quanto é. Pela definição de logaritmo, né, o que é que vai acontecer aqui? Esse meu B vai ser igual a elevado a x, certo? E aqui, ó, esse meu C vai ser igual a elevado a y, tá certo? Muito bem, eu tenho essas duas equações, né? Vamos multiplicar membro a membro essas equações. Então, vou ter o seguinte, ó, vamos botar aqui, ó, B vezes C vai aparecer desse lado, e desse lado vai aparecer A elevado a x multiplicado por A elevado a y. Bom, isso aqui, propriedade de potência, eu conservo a base e somos expoentes, então vai dar x mais y, certo? Então, o que eu obtive aqui? Ó? BC é igual a A elevado a x mais y. Se eu aplicar a definição de logaritmo aqui, o que eu obtenho? Obtenho logaritmo de B vezes C na base A tem que ser igual a x mais y. Beleza?
Opa, mas quem é x mais y? X não é log de b na base A e y não é igual a log de c na base A? Então eu chego em log de b vezes c na base A é igual a log de b na base A mais log de c na base A. Isso aqui era justamente a relação que você queria aqui chegar, tá vendo? Então, ficou certo aqui que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, certinho? Bom, se você seguir agora o mesmo raciocínio que isso, você vai chegar agora e vai dar para fazer que o logaritmo de b sobre c, ou seja, o logaritmo da divisão, é a subtração dos logaritmos, tá? Ou seja, log de b sobre c na base A vai ser igual a log de b na base A menos log de c na base A. Para você chegar nisso, você faz uma ideia parecida, olha só. Você chama esse log de b na base A de um certo x, chama esse log de c na base A de um certo y. Aí você faz a divisão entre essas duas coisas, tá? As equações aqui se divide membro a membro. Aí você vai arrumar tudinho, vai chegar nessa ideia também. Vai depois chegar numa divisão de potência de mesma base. Aí quando você aplicar as regras de divisão de potência de mesma base, você vai acabar chegando nisso. É um exercício interessante você fazer. Você pausa o vídeo e tenta chegar, tá certo? Certo, a próxima propriedade que a gente pode falar aqui, olha só, logaritmo de b elevado a n na base A vai ser igual a n que multiplica log de b na base A. Ou seja, se eu tenho um expoente aqui no meu logaritmando, esse expoente ele pode descer multiplicando todo o logaritmo. É basicamente o que está escrito aqui. Se você quisesse chegar nisso, olha só, digamos que eu tenha log de b elevado a n na base A é igual a um certo x. Então, meu b elevado a n vai ser igual a elevado a x. Vamos fazer o seguinte, vamos elevar ambos os lados aqui a 1 sobre n, né? Então, nós vamos ter b elevado a n, elevado aqui a 1 sobre n, e aqui do lado de cá, a elevado a x, isso aqui tudo elevado a 1 sobre n. Beleza. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar b igual a, porque n vezes 1 sobre n vai dar b, né? Porque você conserva a base e multiplica os expoentes, né? Agora aqui, nós vamos ter, aqui a gente está considerando também que o n não é zero, né? Beleza. Porque senão aparece dividindo por zero aqui. Mas enfim. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar agora a elevado a x sobre n, certo? Tá. Agora vamos aplicar a definição de logaritmo aqui. Vai ficar o quê? Vai ficar log de b na base A vai ser igual a x sobre n, certo? Vamos pegar esse n agora, passar para cá multiplicando. Então, nós vamos ter n que multiplica log de b na base A. E quem que vai ser o meu x? O meu x não era justamente esse log de bn na base A? Então, no final, você vai obter n log ficou feio meu log. N log de b na base A igual a log de b elevado a n na base A. Viu só? Então, só fiz usar propriedades do logaritmo, né? Só fiz usar a definição de logaritmo e depois usei propriedades de potência, tá? E cheguei aqui nessa relação, belezinha? Tá. Beleza, vamos para a próxima propriedade, que diz o seguinte, olha só. Log de b na base A vai ser igual a log de b na base C dividido por log de A na base C. Essa propriedade aqui é muito importante e recebe até um nome que é a mudança de base, tá? Então, essa regra você tem que estar sempre na cabeça. Você pode trocar a base do seu logaritmo fazendo essa jogada aqui, tá certo? Vai ser muito útil, por exemplo, às vezes numa calculadora científica você só consegue ter a tecla para calcular o log, ou seja, só na base 10. Então, se você quiser saber o log, por exemplo, né? Digamos que você está numa calculadora científica e quer saber quanto é log de 3 na base 2. Só que na calculadora só tem log de 10. Então, o que você faz? Você faz log de 3 na base 10, que é o próprio log, né? E divide pelo log de 2 na base 10, né? Que é o próprio log assim escrito, né? Aí, quando você fizer a conta da calculadora, que é log de 3, dividido por log de 2, o resultado disso vai ser justamente a mesma coisa que o logaritmo de 3 na base 2, tá? Então, isso é muito útil. Para chegar nessa propriedade, vamos fazer o seguinte, olha só. Digamos que eu tenho aqui, ó, log de meu b na base C igual a um certo x. E digamos que eu tenho aqui o meu log de meu a na base C igual a um certo y. Bom, então usando aqui a definição de logaritmo, isso aqui vai ser b é igual a c elevado a x. E do lado de cá eu vou ter o quê? Eu vou ter a é igual a c elevado a y. Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar o logaritmo na base A em ambos os lados aqui dessas equações. Então, vai ficar logaritmo de b na base A é igual ao logaritmo de c elevado a x na base A. E aqui embaixo vai ficar logaritmo de A na base A. E aqui vai ficar logaritmo de c elevado a y na base A. Beleza. Bom, agora é o seguinte, olha só. Logaritmo de b na base A, eu não sei quanto é, né? Eu vou repetir, certo? Só que veja, aqui eu posso pegar e aplicar essa propriedade daqui, ó. Esse x que está levando no c pode vir para cá multiplicando o log. Então, eu vou ter log de b na base A é igual a x que multiplica o log de c na base A. Beleza. Aqui embaixo, olha só, logaritmo de A na base A, qual é a potência que eu tenho que pegar no meu A para que o resultado seja o próprio A? A potência é 1, né?
Tem até uma propriedade aqui embaixo que diz justamente isso, log de A na base A dá 1. A gente depois pode até analisar ela direitinho, mas enfim, aqui dá 1 esse lado. Então vai ficar 1 igual a, e esse y eu posso para cá multiplicando log, né, que é a propriedade 3, tá vendo? Então vai ficar y que multiplica log de C na base A. Agora vamos fazer o seguinte, se a gente divide ambos os lados dessa equação aqui, ó, lado a lado, vai ficar assim, ó, vai ficar log de B na base A sobre 1, o que vai dar, vou até separar aqui, ó, dividindo isso por isso, vai dar justamente log de B na base A dividido por 1, que dá ele mesmo, né, que é igual a, aqui vai ficar isso aqui tudo dividido por isso aqui tudo, ó, log de C na base A vai simplificar com log de C na base A, então vai sobrar só x sobre y. Opa, mas quem é x e quem é y? X é log de B na base C, então log de B na base C, e y é log de A na base C, log de A na base C. Viu só? Então você chega justamente na propriedade que você tinha. Beleza, então chegamos aqui nessa propriedade, que é da mudança de base. Se você ficou com alguma dúvida nas continhas, você pausa, tenta fazer você. Se ficar com dúvida, bota aí na seção de comentários, tá certo? Bom, deixa eu apagar isso aqui tudo, porque está ficando sem espaço para poder fazer as próximas. Beleza, então apagamos, vamos aqui para essa próxima propriedade, ó, que diz o seguinte. Se eu tenho A elevado a log de B na base A, isso é igual a B. Ou seja, você pode simplificar a base aqui, que é o A, com essa base aqui do logaritmo, e no final vai sobrar só o B, né? Como é que você chega nisso aqui? Bom, vamos primeiro lembrar que se eu tenho A elevado a x igual a um certo B, né? Isso aqui é a mesma coisa que dizer que x é igual a log de B na base A. É a definição que a gente viu de logaritmo, certo? Agora pega esse x aqui, olha só, e substitui justamente pelo log de B na base A. O que é que vai dar? Então esse x aqui, ó, vai ser justamente o quê? Vai ser o log de B na base A, tá certo? É o valor que vai dar aqui, tá? Então, quando você pega agora e aplica a definição de logaritmo, né? Como é que fica isso aqui? O B vai ser igual a o meu A elevado a isso aqui tudo, elevado a log de B na base A, belezinha? Ó, que é justamente a propriedade lá, tá certo? Então, fica aí desse jeito. Vamos ver isso agora, ó. Log de 1 na base A é igual a 0. Basicamente, o que está dizendo aqui é o seguinte, o logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Por que isso? Vamos lá. Se eu tenho um log de 1 na base A, isso vai me dar um certo número x. Então, esse meu 1 vai ter que ser igual a elevado a x. Bom, esse meu A aqui, lembra que ele é maior do que 0, diferente de 1. Para esse resultado aqui dar 1, só tem um jeito. Se esse meu x aqui for 0, porque aí você vai ter 1 vai ser igual a elevado a 0, né? Lembra que qualquer base que não seja 0, né? Elevado a 0, dá 1. Então, isso aqui vai ficar justamente, ó, 1, belezinha? Então, por isso que o resultado aqui, ó, é 0. Tá certo? E agora, ó, essa aqui é uma propriedade que a gente até já usou, né? Se eu tenho o log de A na base A, ou seja, o logaritmo de um valor nesse próprio valor, né? Com essa mesma base, vai dar sempre 1. Por quê? Bom, digamos que seja x. Então, eu tenho a elevado, ou melhor, a vai ser igual a elevado a x. Bom, mas a é como se fosse a elevado a 1. Então, desconsiderando as bases e ficando só com os expoentes, eu tenho justamente x igual a 1. Então, ou seja, o resultado aqui, ó, 1. Belezinha? Então, é tranquilinho essas propriedades. Essas propriedades elas vão ser muito importantes e você vai precisar usar essas propriedades quando estiver trabalhando com logaritmos. E muita gente tem dificuldade justamente por isso, porque tem que ficar trabalhando com essas propriedades sempre. Belezinha? Vamos ver agora um exemplo para poder trabalhar com isso daqui. Vejamos então esse exemplo, que diz o seguinte. Se log de 2 na base 20 é A e log de 3 na base 20 é B, determine log de 5 na base 6 em função de A e B. Vamos lá. Nesse tipo de exercício, olha só. O que ele pede é o log de 5 na base 6. Só que o que foi dado no problema foram logaritmos na base 20. Então, vamos trocar a base desse logaritmo aqui para ser log de 5 na base 20 dividido pelo log de 6 na base 20. Então, usamos aquela regra de mudança de base. Bom, vamos lá. Veja que 5, eu posso dizer que é log de 20 dividido por 4, né? Porque 20 por 4 dá 5, na base 20. Isso aqui vai ser útil pra gente, porque depois a gente usa a propriedade aqui, ó, de logaritmo da divisão, tá? Já vai ver lá já como é que vai ficar útil. E 6 é a mesma coisa que o log de 3 vezes 2, né? Na base 20. Beleza. Aí agora, olha só. Aplicando propriedades aqui de logaritmo, né? Que o logaritmo da divisão é a subtração dos logaritmos. Então vai ficar o quê? Vai ficar log de 20 na base 20 menos o log de 4 na base 20, dividido por log de 3 vezes 2 na base 20. A propriedade é o quê? Logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então, vai ser logaritmo de 3 na base 20 mais o logaritmo de 2 na base 20. Beleza. Ele não foi dado que o log de 2 na base 20 é A e log de 3 na base 20 é B. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Log de 20 na base 20 é 1, né? Porque a gente já viu que um logaritmo de um número naquela mesma base do número vai dar 1, né? Menos.
Aqui eu vou dizer o seguinte, log de 4 é a mesma coisa de 4 na base 20, é a mesma coisa que log de 2 ao quadrado na base 20, né? Eu substituí o 4 por 2 ao quadrado. Dividido por, aqui eu substituo. O meu 3 na base 20 é B e o meu 2 na base 20 é A. Beleza. Vamos lá, vamos continuar. Que propriedade eu posso usar aqui agora? Olha só, essa potência aqui que é o 2, eu posso descer multiplicando o logaritmo. Então vai ficar 1 menos 2 vezes o log de 2 na base 20 dividido por B mais A, né? Então, olha só, 2 na base 20, o log, né? É o que? É A. Então vai ficar 1 menos 2 vezes A dividido por B mais A. Então, opa, esperar que meu B ficou meio feio. Então, eita, 1 menos 2A dividido por B mais A. Então, isso aqui fica a resposta final do nosso exercício, beleza? Esse nosso logaritmo da base de 5 na base 6 vai ser igual a 1 menos 2 vezes A dividido por B mais A. Esse tipo de exercício aqui, o interessante é o seguinte, os alunos têm dificuldade, primeiro porque tem muita propriedade de logaritmo para usar, e segundo porque envolve você ter essa visão, né, de olhar o que você tem, no caso aqui 5 e 6, e de alguma maneira ver como é que você pode fazer com que apareçam o 2 e o 3, né, que foram lá os logaritmandos, né, que tem nos logaritmos que foram dados, tá? Então isso é importante, esse tipo de coisa. E aí, esse tipo de visão é só com o treino, conforme você vai fazendo mais exercícios, vai pegando o jeito, tá certo? E então, o que você achou da videoaula? Ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Não esquece também de resolver esse exercício que estou colocando aqui para você poder treinar. E a gente pode conversar sobre ele também na seção de comentários. Não esquece de deixar o seu curtir e inscrever-se no canal. E se você quiser assistir outras videoaulas desse curso, tá aparecendo aí em alguma parte da sua tela, tá certo? Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau!